A paz com todos. Mais uma vez, estamos aqui gravando o nosso vídeo para mais um dedinho de prosa, prosa gostosa para alguns, chata para outros, mas simples, né? Não gosta, não ouve, não é verdade? Simples assim. Não gosta? Passa reto, vai em outros vídeos, né? Deixa nós aqui, né? Eu gosto de vocês, vocês gostam de mim e assim vai indo. Não é legal? Para isso tem bastante variedades, né? Agradecendo sempre vocês, meus queridos inscritos, agradecendo sempre vocês que ouvem, né? Gostam, comentam, agradecendo sempre essa troca gostosa que nos une há mais de um mês e pouco, né, irmãos? Comecei aqui 6 de setembro e hoje é dia 21, um mês e meio mais ou menos. Um mês e meio que nós estamos aqui. E vamos continuar até Deus permitir, tá bom? Agradecendo sempre, irmãos, não só por este vídeo, por nada, por tudo. Agradeçam também, aprendam a agradecer, né? Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque às vezes um acontecimento que a gente não entende agora, lá na frente vai se conectar tudo, quebra-cabeça vai dar tudo certinho. O porquê disso agora, o porquê daquilo depois, não é mesmo? A gente tem que crer assim, senão dá um nó na cabeça que não tem saída, tá bom? Hoje eu estava pensando, irmãos, num irmão. Tudo é vivência, né? Que a gente, experiência de vida, a gente vai lembrando, né? De fulano, de ciclano, como que era, né? O comportamento. E serve muitas vezes de lição para a gente. Muitas vezes serve de lição para a gente. E logo que eu vim para esse caminho, irmãos, eu fui na casa de uma tia minha e após o culto congregamos lá em São Paulo, lá na Penha. E depois foram lá para a casa dela, né, alguns irmãos. E para minha surpresa, no meio daqueles irmãos, estava um casal de irmãos que eu estava no dia que eles se despediram, na despedida de solteiro. Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, né? E eles, naquele dia, estavam se despedindo. Quem assistiu meu vídeo, né, sabe que eu fui até os 14 anos, depois abandonei a igreja, depois com 50 anos voltei de novo, né? E muito me alegrei de vê-los ali, né? E aí conversando, né, a minha tia muito maravilhosa, muito querida, né, da Obra da Piedade lá em São Paulo. Um ser humano, não é porque é minha tia, mas assim, maravilhosa, né? E estávamos conversando, aí ela, quem tá aqui, né? E fulana.
e o fulano, e eu lembrava deles. Eles deviam ter, na época, uns 4, 5 anos mais que eu, né? E ele falou assim para mim, e eu falei, eu tava na despedida de solteiro de vocês, né? Aí contamos, né? Cada um contou como é que Deus fez a obra, e aquelas coisas, né, irmãos? E aí ele, triste, sabe? Falou, tá vendo? Você tava A irmã tava na minha despedida de solteiro, e eu tô agora aqui, velho, o tempo passou, e Deus não cumpriu na minha vida. E a gente sabia, né? O porquê que Deus não cumpriu na vida dele, né? Então, irmãos, olha o entendimento das pessoas. Ele estava queixoso, que ele estava já uma certa idade, né? Não estava aposentado, não tinha feito nada na vida e agora talvez na cabecinha dele já era um pouco tarde. E quem morou, irmãos, as meninadas de hoje não tem ideia como era, né? A Vila Maria, a Vila Medeiros, a Vila Sabrina, Edu Chaves, Guarulhos, Picanço, ali tinha ali os loteamentos, irmãos, e as imobiliárias, não é como é hoje, né? Hoje as imobiliárias têm esse escritório bonito, né? Cadeiras confortáveis, sala de espera, ar-condicionado, nada disso. Anunciava assim, era uma casinha, às vezes de madeira, né? Tinha ali um corretor, fazia-se ali um contratinho e eles começaram a lotear a Vila Maria, as vilas ali, né? E eles davam, irmãos, naquela época, 1.000 tijolos e 1.000 telhas. Quando você comprava o lote, eles já davam de brinde para vocês, que era era um incentivo, né, para você comprar o lote, né, progredir o loteamento e uma ajuda para você fazer alguma coisinha ali, né. E esses irmãos, e todos que eram da faixa etária deles, né, casal, né, que eu tô falando, aproveitavam essas iniciativas e compravam os lotes. E ele ria, irmãos, e falava assim, eu que não vou amassar barro. E era amassar barro mesmo. Ruas assim, daqueles terrona vermelha, sabe? E quando chovia, era uma tristeza. Passava o caminhão assim, você ou ia pela roda do caminhão, né, para seguir a rua, ou você tinha que ir se segurando nas cerquinhas assim, não era muro não, era cerquinhas mesmo, de madeira. E ele ria, sabe? Ele ria. Inclusive essa minha tia, né, que estava presente ali, foi do tempo que comprou o terreninho, né, na Vila Medeiros e amassou muito barro. E muitos deles, irmãos, compraram, né, o primeiro lote, né, todo mundo sabe, começo de vida, né, você compra um terreninho, faz uma casinha pequena, depois você vai, né, Deus vai ajudando, você vai, né, prosperando. E ele dava risada, sabe? Ele era feirante, tinha uma banca na feira que vendia sabão. Hoje nem existe mais, irmão, essas coisas para falar para vocês. Era tudo na feira. E eu não vou amassar barro. E o povo que era da faixa etária dele, né? Inclusive congregava com ele, né? Os irmãos toparam amassar o barro. E muitos amassaram o barros, né? E vilas distantes e chegaram, irmãos, a prosperar tanto que construíram depois mansões, né? Claro, depois de muitos anos, né? Não é um estalo do dia para a noite. E a gente sabia, né, da história dele, né? Então ele nunca quis amassar barro. Eu quero sempre morar na avenida, perto de tudo, perto de condução, perto de farmácia, de padaria.
E naquele tempo nem tinha esses supermercados, essas coisas, sabe? Não tinha, era assim, armazenzinhos, vendinhas, empório, né? Falava empório. E eu que não quero saber. E sempre assim, sabe? Não tinha o porquê dele ser assim, orgulhoso, arrogante, mas era o jeito dele. E todos que estavam ali abaixaram a cabeça, né? Abaixaram a cabeça e ficaram ali, ouvindo. E coube a mim, né? Ouvir as lamúrias desse irmão. Eu não tinha outra saída a não ser ouvir, né? Ficava ouvindo, Então, isso e aquilo, mas chorou com as suas lamúrias, com as suas lamentações. E sempre, irmãos, ele morou em casas boas, né? Como ele mesmo falou, casas boas, perto de avenidas, né? E ele mesmo contou que ele estava, ele estava doente, ele teve uma enfermidade, né? E quem estava arcando com as despesas da casa, ajudando a pagar aluguel, né? Levando ele para lá e para cá, de carro, era uma filha dele, eles tiveram apenas uma filha. E praticamente aquela filha que fazia de tudo para aquele casal. E ela, irmãos, só abaixava a cabeça, sabe? Aquela mulher sofredora, obediente, que obedeceu a vida inteira àquele homem. Um homem assim sem entendimento, um homem assim que tinha megalomaníaco, né? Mas, né? Tem que obedecer o varão, vai fazer o quê? E ela, irmãos, ela sempre foi a coluna da casa, trabalhadora, ajudava ele ali na feira, sabe? Sempre trabalhando, sempre mesmo com a idade, né? Que ele disse que não podia trabalhar, mas ela estava trabalhando, né? E sempre lutadora, sempre lutadora. E ela ficou assim no canto do sofá, né? Escutando ele falar. E todo mundo, irmãos, escutando ele falar ali. E estavam ali no meio daquelas pessoas, irmãos bem prósperos, né? Empresários, e inclusive minha tia, né? Que foi morar, que começou a vida amassando barro, né? Chegou a ser, assim, empresário, né? Minha tia viúva, né? Já. Então eu estava pensando, né, irmãos, a falta de entendimento das pessoas. Veja, ele que fez a escolha. Ele viu o andar da carruagem, todo mundo, né, se virou, todo mundo amassou barro, todo mundo teve dificuldades, né, pagando um terreno, quem ganhava pouco, né, espremendo daqui, espremendo dali, mas conseguiram, né, após muito tempo. Mas ele, irmãos, ele culpava o Senhor, porque ele não tinha conseguido nada. Não, porque Deus não havia cumprido a palavra na vida dele. Não é triste isso? Então eu lembrei da parábola dos talentos, né? Para uns ele deu 1, para outros ele deu 5, para outros ele deu 10. Eu não sei porquê, sabe? Não estou julgando, mas estou fazendo assim uma analogia, né? Por certo, Deus só deu um talento para ele, né? Porque já pensou se tivesse dado mais? E assim, irmãos, está cheio de gente sem entendimento, que quando é jovem se acha, né? Que não sabe como é o caminho das pedras. O caminho das pedras é esse. Uma irmã mesmo me mandou, né? Estava me contando, a Daniela, né, Daniela, acho que é Goiás ou Goiânia, né? Que ela comprou o primeiro terreninho dela num loteamento ainda de invasão, né? Estavam vendendo e ela também comprou.
e todo mundo achou um absurdo, né? Que ela era uma louca, que onde se viu ela comprar um terreno de invasão, né? E ela contando que depois de muito tempo fez a casinha dela, se livrou do aluguel, né? Regularizaram o loteamento, ela tem a escritura dela e tá na casinha dela, tá amparada na casa dela e dando graças a Deus. E este irmão estava triste, magoado, muito magoado com o Senhor. Irmã, Deus não cumpriu na minha vida. Entenderam, irmãos? Aquela velha história é daquele time, né? Daquele time. Eu vou te dar isso, porque eu vou te dar aquilo, porque eu vou te fazer isso, porque eu vou te fazer aquilo. E ele, por certo, ficou esperando. Vai me dar, né? E quantos não pensam assim? Que realmente vai ser dado. E existe, irmãos, pessoas que realmente recebem. Eu conheço aqui na minha cidade irmãos que pegaram uma chave de uma casa novinha e deu para um outro irmão. E outro irmão que chegou e deu a chave de um carro para o outro irmão. Mas isso é assim, coisa, né, de muita necessidade. Por certo, esse irmão se esforçava, por mais que ele se esforçasse, ele não ia conseguir. Deus sabe todas as coisas. Eu já vi, dá mesmo. O Senhor promete e Ele dá. Conheci muita gente assim. E por certo ele ficou esperando isso. Mas ele tinha saúde, ele tinha um comércio, né? Aí depois, acho que quando veio, né, os mercados, né? Porque tudo vai afunilando, né? Tudo vai afunilando. Muitas profissões foram se acabando, irmãos. E a tendência é sempre isso, vai afunilando as coisas, né? A tendência é essa. Havia a feira, a gente tinha que comprar as coisas na feira, pagar carreto para os meninos levar em casa. Não existia saquinho de plástico, não, era saquinho de papel, né? E de repente veio os supermercados e acabou com a feira. Ainda existe a feira, mas assim, é completamente diferente, é só hortifruti, né? E algumas coisas assim, mas do que como era antes, não, era tudo, óleo, sabão, tudo você tinha que trazer ali no muque, né, nas sacolas. E eu me entristeci com esses irmãos. E houve assim um silêncio, sabe, naquela sala, porque todos que estavam ali eram contemporâneos dele, mesma idade, mesma época da mocidade, né? E todos estavam felizes ali, né? Prósperos, né? Com um bom carro. Outros já tinham se aposentado, estavam com uma boa aposentadoria. Outros se formaram. E ele estava se queixando da vida. E a gente fica muito triste com isso, né, irmãos? E a gente lembra também daquela famosa frase do Senhor Jesus: meu povo sofre por falta de entendimento. Não tem entendimento. E a gente não pode julgar, né, irmãos? E foi assim. Nós vimos aquela irmã magra. Ela era tão bonita, sabe, irmãos? Eu achava ela tão bonita. E magra, magérrima, mas não assim, aquela, sabe, aquela aparência de sofrimento, de amargura, de frustração, de mágoa, de uma caminhada doída, sabe? Uma caminhada doída, calada ali no canto da sala, escutando aquele homem falar. Eu não sei, irmão, se eu rendo graças por esta irmã, sabe?
Eu às vezes fico perguntando, será que realmente é isso? Será que é realmente isso que é a caminhada a dois? Uma mulher, às vezes, ela tem mais entendimento, mais inteligência, né? Ela é mais atirada, ela sabe fazer melhor as coisas, né? Mas não, eu sou o homem, eu sou o varão, eu que mando. E os dois foram até aquele momento, naquela caminhada tão frustrante. A filha deles também estava ali. Então era uma cena, imaginem uma cena triste. Terminou o culto, nós fomos para a casa da minha tia, era para se falar de obras, de falar de coisas bonitas, gostosas, mas ele começou a falar, ele começou a se queixar, e aí uns ficaram quietos, só ouvindo, a filha dele também baixou a cabeça, ficou ali. Tá bom? Minha cabeça é muito doida, sabe, irmãos? E eu fiquei muito triste de ver aquela cena. Não porque não prosperou materialmente, não. Porque às vezes eu falo essas coisas e vocês vão interpretar, né? Nossa, ela só fala de prosperar, de coisas materiais. Não, irmãos. Era uma cena triste. Uma cena de uma família triste. E só ele falava. Eu ousaria dizer que ele era assim um homem bobão, sabe? Aquela minha velha, maravilhosa frase. O cego que guia outro cego, ambos caem no abismo. E eu acho que ali foi isso. Eles deixaram aquele homem guiar elas, guiar a esposa, guiar a filha, e estavam ali. Eu imagino o quão difícil, não é? Toda vez que aquele homem estiver numa turma, num encontro, né? Ter que ficar ali à mercê ouvindo as queixas dele, sendo que o único culpado, né? O único erro quem cometeu em toda a trajetória foi ele mesmo. Tá bom? Momento de reflexão, irmãos. Momento de reflexão. É isso. Ele acabou falando. Foram embora porque ali eu fiquei dormi ali na casa da minha tia. E ele só falava isso, sabe? Com a mão grandão, pançudo, né? Tá bom? É isso aí. Tirem as conclusões de vocês, porque se eu for tirar as minhas, vai ser muito complicado para mim, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?